Olá para você, olá para todos. Meu nome é Richard Felipe e sejam muito bem-vindos a mais um podcast, aqui no Minuto do Conhecimento. Hoje conversaremos sobre o tema Os obstáculos da religião nos dias de hoje, um tema bem relevante, que envolve centenas de anos de evolução ou involução, que questionam muitos até hoje. Para isso, convidamos a professora Eliciane Moura, graduada em Teologia e licenciada em Filosofia, pós-graduada em Docência do Ensino Superior, e convidamos também a acadêmica em Direito, Gabriele Malequias, e o acadêmico Matheus Martins, da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, para falarmos sobre esse tema. O assunto de hoje pode dizer que é até um pouco polêmico, uma vez que nos deparamos com aquele ditado popular: não discute política, religião e futebol. Porém, essas pessoas que falam isso são muitas das vezes afundadas em achismos. E sim, devemos e temos a obrigação de discutir esses e outros assuntos. Portanto, inicio perguntando para a nossa teóloga: o que é teologia? O que estuda? O que faz? Haja vista que muitas pessoas não sabem dessa área, não sabem o que faz, o que é. Olá, Richard. Aqui é a Eliciane e eu quero agradecer pelo convite para participar do podcast, principalmente, né, porque é um tema que eu adoro, que é a teologia, as religiões. E você me fez a primeira pergunta, né, que era o que é teologia, o que ela estuda, o que ela faz. Eu vou já de cara dizer que meu ponto de partida é a teologia cristã. A teologia, de uma forma bem simples, nada mais é do que discursar acerca de Deus. E nós, seres humanos, só podemos discursar acerca de Deus, no caso, né, pensando no Deus cristão, porque ele se revelou à humanidade. E como que eu sei dessa revelação? Por causa das escrituras sagradas, da Bíblia, que é a regra de fé de todo cristão, né, ou daquele que se propõe, né, a ser cristão. Então, a teologia ela vai estudar a relação de Deus enquanto criador com a sua criatura, com as coisas criadas. Então, parte de Deus para o ser criado, mas também de como esse ser criado entende o seu criador. E o que a teologia ela faz? Aí vai depender dos desdobramentos teológicos. Por exemplo, nós temos a teologia da libertação. A teologia da libertação foi um movimento que aconteceu mais ou menos ali no século no ano 50, na América Latina. Então, foi um movimento que procurou aplicar a crença cristã de uma forma bem prática diante das situações de opressão e injustiça política que acontecia naquele momento. Mas não quer dizer que, por ter uma data de origem, que ela se concentrou só naquele período, porque nós temos resquícios e aplicação dela até hoje. Um outro exemplo de desdobramento é a teologia do processo, que é uma forma mais moderna de teologia que vai ensinar que Deus está envolvido em todo o processo de evolução, mantendo junto a ideia de bem e de mal no caminho, num caminho assim, que vai buscar a solução para todo o sofrimento do mundo. Tá? Então, aí, o que ela faz depende dos desdobramentos, embora o tema de estudo seja o mesmo, a relação de Deus com a sua criatura e com as demais coisas criadas, e dessas criações com seu Criador. Tá? Então, além de discursar sobre Deus, é também pesquisar, analisar, dar respostas a partir do prisma cristão. Lembrando, prisma cristão. Agora que vimos o que é teologia, o que ela faz, eu emendo em outra pergunta para a nossa teóloga. A religião hoje pode ser comparada com os mitos da Grécia Antiga, tendo em vista que serve para explicar ou justificar fenômenos atuais? Richard, com relação à religião hoje, ser comparada aos mitos da Grécia Antiga, por exemplo, tendo em vista que a religião pode explicar ou justificar os fenômenos atuais, nós precisamos pontuar algumas coisas.
Conhecimento mitológico tem a sua definição, suas características, tem o seu método. O conhecimento religioso, ele tem a sua definição, que é diferente, e tem o seu método também diferente. Se a gente disser que a religião, por usar de uma narrativa mitológica, se compara ou se iguala aos mitos gregos, né, antigos, a gente vai estar equivocado. Imaginemos o seguinte: se a mitologia é um conjunto de narrativas que serve para explicar a origem de todas as coisas no mundo, e se a gente levar em conta que toda cultura tem o seu grupo de mitos, a religião também vai se apropriar disso. Peguemos o exemplo do cristianismo. Segundo o cristianismo, Moisés escreveu o primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, e em Gênesis descreve-se a origem de todas as coisas no mundo. A criação da terra, dos seres, separação do céu, da terra, né, do mar e por aí vai. Inclusive a criação do próprio homem. Se a gente entende que essa narrativa ela está explicando tudo que de fato está, segundo essa concepção, a gente pode dizer que sim, é uma narrativa mitológica. O que a gente não pode fazer é atribuir caráter de mentira a ela. Tá? Bom, lembremos que cada conhecimento tem a sua definição e tem o seu método. O conhecimento religioso tem como método um dado histórico e um dado de fé. Tá? O que a gente pode comparar de repente? E aí comparar no sentido de fazer uma crítica a crenças cegas, cegas no sentido de serem inquestionáveis. Um exemplo que temos na mitologia grega é da Medusa. Medusa, antes de ser a Medusa, era uma ninfa apaixonada pelo deus do mar, que é Poseidon, mas Atena, sobrinha de Poseidon, jogou uma praga nessa ninfa. E ela se transformou num ser asqueroso que, ao desejar alguma coisa e olhar para essa coisa, aquilo se petrificaria. É possível crer numa narrativa dessa? A gente vai dizer que não. Mas ela tinha um propósito de ser, quando ela era acreditada, vamos pegar aí mais ou menos século VII a.C., ela tinha um propósito e cumpriu o seu propósito. Quando a gente compara, por exemplo, a esposa de Ló, são dois personagens bíblicos que estão contidos lá no livro de Gênesis. A esposa de Ló, ao olhar para trás, cobiçando as riquezas que deixava ao fugir da cidade que estava em ruína, né, em chamas, ela se torna uma estátua de sal. Então, nesse sentido, a gente faz uma comparação. Uma outra comparação, né, a gente não crê numa mulher que se transformou numa cobra, cabeça não cheia de serpente, mas há a crença que uma serpente seduziu outra figura bíblica, que é Eva, né, a primeira mulher, né, criada, e levou-a a desobedecer à ordem divina. Então, nesse sentido, a gente faz comparação. O que precisamos avaliar é o propósito da narrativa, o que está tentando explicar, a origem do quê. Então, podemos comparar apenas alguns pontos, tendo em vista que, se compararmos outros pontos, teremos uma perspectiva equivocada. Vamos agora navegar nos mares do judiciário, do legislativo e do direito. Então, como o ordenamento jurídico vê essas questões religiosas no mundo das mídias sociais e no mundo real, né, fora das mídias sociais? Bom, como é citado no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal de 88, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, conseguimos perceber que nosso ordenamento protege a liberdade religiosa, que é de suma importância não somente para
a garantia de um direito humano básico em todas as comunidades e culturas, como também por constituir elemento agregador da sociedade, formando assim um Estado laico. No artigo 19, inciso da Constituição Federal de 88, diz: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Tudo isso porque o Brasil é um Estado laico. Não possuímos uma religião oficial. Naturalmente, qualquer ente federativo não pode instituir uma política oficial, com sentido de incentivar uma determinada religião. Em um trecho do livro 21 lições para o século XXI, diz, abre aspas, não importa como a tecnologia vai se desenvolver, é de se esperar que as discussões sobre identidades e rituais religiosos continuarão a influenciar o uso de novas tecnologias e terão o poder de incendiar o mundo, fecha aspas. Com o avanço da internet, foram desenvolvidas novas ferramentas de diálogo e de integração, e com isso, a de multiplicação de mensagens religiosas. E nesses meios de comunicação, existem muitas pessoas que os usam para praticar atitudes ofensivas a crenças e práticas religiosas, ou mesmo a quem não segue uma religião, a chamada intolerância religiosa, que é considerada crime com pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa de acordo com o artigo 208 do Código Penal. Os dados das pessoas precisam ser protegidos, porque quando eles param em mãos erradas, isso pode gerar não apenas prejuízos financeiros, mas preconceito e intolerância nos mais diversos ambientes. Nesse sentido, os dados religiosos devem ser protegidos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Eles fazem parte de um grupo de dados sensíveis que pedem um cuidado maior. Desde o início de 2019, algumas igrejas têm utilizado câmeras de reconhecimento facial para traçar o perfil do fiel, obtendo relatórios sobre a assiduidade de seu público e o humor durante os cultos, visando aumentar o engajamento em relação às atividades religiosas. De acordo com o artigo 5º, inciso 2º da LGPD, dados sensíveis são aqueles de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. No caso desses dados sensíveis, não é proibido manter essas informações sobre as pessoas, porém é preciso que haja uma finalidade, que esse dado seja importante para a prestação do serviço. Deve-se ter somente o mínimo de dados sensíveis necessários. Com isso, eu faço uma crítica. Será que as instituições seguem as diretrizes da Constituição e do Estado laico? Acho que não. Porque as instituições usam símbolos do cristianismo, por exemplo, o crucifixo. Eu gostaria de fazer um comentário em relação a isso, que em 2009, um representante do Ministério Público Federal em São Paulo ajuizou uma ação civil pública requerendo que a União removesse nas repartições públicas federais paulistas dos locais de ampla visibilidade e de atendimento ao público os símbolos de qualquer religião. A decisão de uma vara civil federal de São Paulo, em caráter liminar, rejeitou os fundamentos dessa ação. De acordo com o CONJUR, o CNJ decidiu que o uso de crucifixo não fere o caráter laico do Estado. A maioria dos membros do Conselho Nacional de Justiça entende que o uso de símbolos religiosos em órgãos da justiça não fere o princípio de laicidade do Estado. O entendimento ficou expresso no julgamento de 4 pedidos de providência que questionavam a presença de crucifixo em dependências de órgãos do Judiciário. O relator dos processos, conselheiro Paulo Lobo, votou pela realização de consulta pública via internet
pelo período de 2 meses, com o objetivo de aprofundar o debate sobre o assunto. Não sabemos os votos, a religião dos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, agora, isso fica para um outro podcast. Agora, vamos voltar para o meio teológico. Atualmente, a ciência está ganhando da religião a julgar que, se seu filho está doente, você o leva para o hospital e depois recorre à religião. Fale isso para a gente, nossa teóloga. Olha, Richard, com relação à ciência estar ganhando da religião, porque ela é procurada primeiramente, né, e depois vão recorrer às crenças, eu também acho que é um equívoco nesse sentido, porque cria-se um conflito entre ambas esferas, quando, na verdade, elas são concomitantes, são esferas diferentes, com abordagens diferentes, metodologias diferentes. Não é necessário que haja um conflito armado entre elas. Por quê? A religião, ela tem uma ocupação, a ciência tem outra ocupação. E há espaço para ambos. Tomás de Aquino falavam que a fé e a filosofia, né? Ou a fé e a razão, vamos dizer assim, elas são distintas, mas elas não se opõem. Elas têm um alvo comum. E aí eu vou dizer a mesma coisa da ciência e da religião. Tanto a ciência quanto a religião têm um objetivo comum. E esse objetivo é alcançar o ser humano. Né? Eu não estou falando do objeto de estudo delas, eu estou falando do objetivo. A religião, ela tem como objetivo conduzir a humanidade a Deus, vamos falar assim. Lembrando que eu peguei a vertente cristã. Então, a religião tem o intuito de conduzir o ser humano a uma compreensão melhor do seu Criador, né? A ciência, por meio de suas tecnologias, tem também o intuito de conduzir a humanidade, de certa forma, ao bem-estar, a uma vida mais prática, à felicidade. Então, se a gente avaliar, embora com abordagens distintas, elas vão cumprir o seu propósito. Então, cada uma tem uma função, né? São extremamente distintas, se entendi. Nesse contexto, o livro 21 lições para o século XXI aborda a temática da religião e da ciência de forma muito interessante. Ao falarmos de ciência e religião, observa-se uma mudança de comportamento na sociedade. Na Idade Média, por exemplo, observa-se o domínio da religião para solucionar os conflitos, enquanto atualmente a ciência é protagonista nesse aspecto. Prova disso é que na Idade Média, quando as pessoas ficavam doentes, elas imediatamente recorriam aos profetas, curandeiros, faziam peregrinações, oravam a fim de alcançar a cura. Atualmente, por mais que a pessoa tenha uma religião, elas primeiramente vão recorrer ao médico, marcam consultas, vão ao hospital e tomam os remédios receitados. Logo, observa-se que a referência para a solução dos problemas era a religião e hoje em dia é a ciência. Vale ressaltar também que a perda da credibilidade ou a aceitação da religião para solucionar os problemas sociais ocorreu devido à eficácia que a ciência proporciona para a humanidade. Já em relação à forma na qual a religião aborda a economia, há um grande obstáculo para que ela seja acessível na atualidade, pois as escrituras são muito antigas e, em contrapartida, os problemas são muito atuais. Um deles é o impacto que a inteligência artificial, por exemplo, pode causar na humanidade. Para problemas assim, não há explicações claras nas escrituras. Contudo, sabe-se que o progresso da humanidade aconteceu pelas massas, pela união das pessoas. E é aí onde a religião ainda possui força, pois elas têm a capacidade de unir milhares de pessoas
por criar identitários. Contudo, hoje a religião é usada como nacionalismos modernos, tornando mais difícil ultrapassar as diferenças nacionais e culturais, pois todos querem que seja considerada a sua perspectiva, pois se consideram como a nação escolhida por Deus. Essa perspectiva que você usou, ela também é muito utilizada, ela é até utilizada lá em um dos best-sellers de Harari, 21 lições do século XXI, que também trata sobre ciência de dados, que foi o tema do podcast passado, né? Então, hoje vimos que a religião implica em vários assuntos, como Estado, ciência, direito, entre outros. Com isso, eu agradeço a presença da nossa convidada especial, professora e teóloga Eliciane Moura, e dos nossos acadêmicos, Matheus Martins e Gabriele Malequias. Até o próximo podcast, aqui no Minuto do Conhecimento.